O Evangelho de Jesus Cristo de Paul Washer, página 24, A Segurança da Salvação. Jesus advertiu que nem todos que afirmam ser cristãos, ou mesmo o confessam como Senhor, entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu. Mateus capítulo 7, versículo 23. Esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna? Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são conhecidos por seus frutos. Mateus capítulo 7, versículos 16 e 19. Em outras palavras, existem evidências observáveis da fé. A salvação não é resultado de obras, mas as obras são evidência da salvação. Tiago escreve: mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículos 18 e 26. A salvação é uma obra sobrenatural de recriação de Deus, através do Espírito Santo no coração humano. Por essa razão, escreve o apóstolo Paulo: e, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se realmente cremos em Cristo, então realmente somos novas criaturas, com novos desejos que nos levam a querer conhecer a Deus e agradá-lo. Por causa disso, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra divina de salvação em nós. Isso não significa que a salvação é pela fé e pelas obras, ou que nos manteremos salvos pelo que fizermos. Isso significa simplesmente que o novo nascimento, João capítulo 3, versículos 3 e 5, e a obra contínua de Deus em nossas vidas, Efésios capítulo 2, versículo 10 e Filipenses capítulo 1, versículo 6, garantirá que refletiremos as evidências de sermos filhos de Deus. Como cristãos, teremos grandes lutas contra o pecado e podemos até cair em pecados graves por algum tempo. Porém, se nascemos de novo, não poderemos permanecer em tal condição, mas nos arrependeremos e continuaremos a crescer em conformidade com Cristo. Isso é garantido porque o Deus que começou uma boa obra em nós a completará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Evidências da conversão. A Bíblia nos ensina que os cristãos devem examinar ou testar a si mesmos para ver se eles estão na fé. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Porém, para que tal exame seja correto, é preciso ter um padrão verdadeiro. Não é prudente julgar a nós mesmos de acordo com as nossas próprias opiniões ou com a dos outros. A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a genuidade de nossa fé, para que possamos crescer na certeza da nossa salvação. Há um livro na Bíblia escrito especificamente para esse propósito, 1 João. João escreveu: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13. Primeiramente, João expõe várias características que serão encontradas em alguma medida na vida de todo verdadeiro cristão. À medida em que essas características se tornam evidentes em nossas próprias vidas, podemos ter a certeza de que realmente conhecemos a Cristo e estamos sendo transformados por seu poder. Essas marcas de conversão genuína estão listadas a seguir. Faremos bem em orar cuidadosamente ao nos examinarmos à luz delas. Número 1. Os cristãos caminham na luz. 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7. O caráter e a conduta dos cristãos estão sendo progressiva e gradualmente moldados de acordo com a vontade de Deus, tal como Ele nos revelou na Bíblia. Número 2. Os cristãos são sensíveis ao pecado que está em suas vidas e o confessam. 1 João capítulo 1, versículos de 8 a 10. Os cristãos não são imunes ao pecado, mas eles o desprezam e lutam contra ele.
As suas vidas são marcadas pelo arrependimento, pela confissão e pela gradual vitória. 3. Os cristãos guardam, praticam os mandamentos de Deus. 1 João capítulo 2, de 3 a 4. Os cristãos praticam a justiça. 1 João capítulo 2, 29, capítulo 3, versículos 7 e 10. E não se entregam ao pecado como um estilo de vida. 1 João capítulo 3, versículos 4, 6, 8 e 9. A vida dos cristãos é marcada pela conformidade com a vontade de Deus, bem como com a confissão e arrependimento dos desvios do padrão divino. Isso não significa que os cristãos são capazes de obedecer perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Significa que o modo de vida deles refletirá um novo e crescente apreço pelos mandamentos de Deus e uma crescente conformidade ou obediência a eles. 4. Os cristãos procuram andar como Jesus andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. A grande ambição dos verdadeiros discípulos é de serem como seu mestre. Mateus capítulo 10, versículo 25. Eles desejam imitar Cristo em tudo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Consequentemente, os cristãos também têm um crescente desinteresse em imitar este mundo caído ou em ganhar sua aprovação. 5. Os cristãos amam outros cristãos, desejam a sua comunhão e servi-los em atividades práticas. 1 João capítulo 2, versículos de 9 a 11. Essa é uma das maiores evidências de salvação. Mateus capítulo 25, versículos de 34 a 40 e 1 João capítulo 3, versículos de 14 a 18. Número 6. Os cristãos crescem em seu desdém e rejeição do mundo. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. O mundo se refere às ideias, atitudes e ações desta atual era decaída que contradizem e se opõem à natureza e vontade de Deus. 7. Os cristãos perseveram nos ensinamentos e práticas da fé que de uma vez por todas foi transmitida à igreja através de Cristo e seus apóstolos. 1 João capítulo 2, versículo 19 e 24 e Judas capítulo 3. Os cristãos são ensinados por Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 34 e João capítulo 6, versículo 45. E não são desviados por todo vento de falsa doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 14. Número 8. Os cristãos se purificam. 1 João capítulo 3, versículo 3. Eles procuram crescer em santidade, que é a pureza moral. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Isso envolve não apenas uma separação do mal, mas também uma aproximação de Deus e um apegar-se ao que é bom. Número 9. Os cristãos creem e confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo. 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23, capítulo 4, versículo 2 e 13 e 15. A grande e única esperança de salvação dos cristãos está na pessoa e obra de Cristo. Eles creem no testemunho da vida eterna que Deus lhes dá através do seu Filho, Jesus Cristo. 10. Os cristãos estão sujeitos à disciplina amorosa e paternal de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 11. Deus não permitirá que seus filhos continuem em imaturidade e desobediência, mas irá discipliná-los a fim de que compartilhem da sua santidade e manifestem o fruto da justiça. Essa é uma das grandes marcas ou características da verdadeira conversão. Os benefícios da salvação. Embora não possamos expor e descrever adequadamente todos os benefícios da salvação em um livreto, é útil para nós revermos alguns deles. Em primeiro lugar, o cristão é regenerado. A Bíblia nos ensina que todas as pessoas nascem espiritualmente mortas e não estão dispostas a responder a Deus em amor e obediência. Romanos capítulo 8, versículo 7 e Efésios capítulo 2, versículo 1.
No entanto, aqueles que creem em Cristo foram regenerados. Tito capítulo 3, versículo 5. Ou se tornam espiritualmente vivos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Para que caminhem em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. O crente é uma nova criatura com um coração novo, que se deleita em Deus e deseja agradar a Ele. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Isso é o verdadeiro significado da frase nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Não mudamos apenas nossa mente, Deus mudou nossa própria natureza. Em segundo lugar, o cristão é justificado diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Isso significa que não somente somos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, mas também que a vida perfeitamente justa de Cristo é imputada a nós ou creditada em nossa conta. Embora ainda iremos lutar contra o pecado e fracassos frequentes, Deus declarou legalmente que estamos quites para com Ele, e Ele nos trata dessa maneira. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Em terceiro lugar, o cristão foi adotado. Deus é o Criador, soberano e juiz de toda a humanidade. Para nós que cremos, no entanto, Ele também é o nosso Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Por meio da fé em Cristo, fomos adotados na família de Deus e nos beneficiamos de todos os privilégios da filiação. João capítulo 1, versículo 12. Embora possa parecer maravilhoso demais para ser verdade, Deus nos ama como ama o seu próprio Filho. João capítulo 17, versículo 23. E nos dá seu Espírito como garantia da nossa futura herança. Romanos capítulo 8, versículo 15. Em quarto lugar, o cristão é habitado pelo Espírito de Deus. Nós não andamos por esse mundo sozinhos, pois Cristo enviou o Espírito Santo para habitar em nós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. O Espírito de Cristo testifica, ensina, conduz, ajuda, condena e serve como garantia para que o crente receba a plenitude de Deus que o aguarda no céu. João capítulo 14, versículo 16, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículos 7 e 8, entre outros. Por meio da pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo continua a ser nosso Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Em quinto lugar, o cristão recebeu a vida eterna. É importante compreender que a vida eterna começa para nós quando cremos em Jesus Cristo. João, capítulo 5, versículo 24. A vida eterna é mais do que uma ilimitada quantidade de vida. É também uma qualidade ilimitada de vida, vida em comunhão com Deus. Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." João capítulo 17, versículo 3. Em sexto lugar, o cristão é a nova criação de Deus. Uma das maiores evidências de que Deus nos justificou é que Ele continua a nos santificar, ou seja, Ele opera em nossas vidas para nos tornar santos. A Bíblia nos ensina que Deus está dirigindo todas as coisas em nossas vidas, até mesmo sua disciplina, de modo que seremos conformados com a imagem de Cristo e faremos as boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Efésios capítulo 2, versículo 10. Que privilégio saber que Deus será incansável na obra da nossa transformação. O apóstolo Paulo escreveu que ele estava plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Finalmente, o cristão será glorificado. A nossa grande e segura esperança é que, porque Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados dos mortos e glorificados quando Cristo voltar.
Romanos capítulo 8, versículo 11, 17, 29 a 30. Os nossos corpos mortais serão transformados conforme o corpo glorioso de Cristo e não estarão mais sujeitos ao pecado, à morte ou à corrupção. 1 Coríntios capítulo 15, dos 53 ao 54 e Filipenses capítulo 3, do 20 ao 21. Estaremos para sempre com o Senhor em um novo céu e uma nova terra, na qual somente a justiça habitará. João capítulo 14, versículo 2 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 13.